Japão. Uma terra de montanhas enevoadas e flores de cerejeira. Uma terra de tradições milenares e guerreiros ferozes. Durante séculos, o Japão foi governado por imperadores, considerados descendentes da deusa do sol Amaterasu. Mas o verdadeiro poder frequentemente residia nas mãos de guerreiros habilidosos, os samurais. No século XII, o Japão entrou em um período conhecido como Era Feudal. Esta era, que se estendeu do final do século XI a meados do século XIX, testemunhou uma mudança drástica no poder. Foram-se os dias de um governo central forte. Em vez disso, o Japão se viu dividido em numerosos domínios, cada um governado por poderosos senhores. Este período, marcado por intrigas políticas, convulsões sociais e transformação cultural, é crucial para a compreensão do Japão moderno. É uma época trazida à vida no épico romance e minissérie Shogun, uma história que nos mergulha no coração do Japão feudal. A palavra Shogun evoca imagens de poderosos senhores da guerra, e por boas razões. O próprio título significava Grande General Pacificador de Bárbaros, um testemunho de seu poderio militar. Mas a ascensão do shogunato marcou um ponto de virada na história japonesa. Sinalizou uma mudança do domínio imperial para um sistema onde o poder militar reinava supremo. O primeiro shogunato a ganhar destaque foi o clã Minamoto, liderado pelo astuto e implacável Minamoto no Yoritomo. A vitória de Yoritomo na Guerra Genpei, um conflito sangrento que colocou clãs samurais uns contra os outros, consolidou seu lugar como o líder militar supremo do Japão. Ele estabeleceu o Shogunato Kamakura, o primeiro de 3 grandes shogunatos que governariam o Japão pelos próximos 7 séculos. O Japão feudal era uma sociedade estruturada como uma pirâmide, com o imperador no topo. Mas o papel do imperador era em grande parte simbólico. O poder real estava com o shogun, que controlava os militares e o governo. Abaixo do shogun estavam os daimyo, poderosos senhores feudais que governavam vastos territórios. Eles comandavam exércitos de samurais leais e juravam lealdade ao shogun. Os samurais, por sua vez, eram a classe guerreira, ligada por um rígido código de honra e lealdade. Eles serviam ao seu daimyo com dedicação inabalável, suas vidas entrelaçadas com o destino de seu senhor. Na base dessa hierarquia estavam os camponeses, artesãos e mercadores, que formavam a espinha dorsal da economia japonesa. Seu trabalho sustentava a classe dominante e garantia a estabilidade do sistema feudal. Os daimyo eram os senhores feudais do Japão, cada um governando um domínio específico. Eles detinham imenso poder e influência, comandando seus próprios exércitos de samurais e administrando justiça dentro de seus territórios. Sua riqueza vinha da terra e eles cobravam impostos dos camponeses que trabalhavam nos campos. Os daimyo viviam em castelos opulentos, cercados por suas famílias e servos. Eles eram patronos das artes e desempenharam um papel significativo na formação da cultura japonesa. A relação entre o shogun e os daimyo era complexa, um delicado equilíbrio de poder e lealdade. Os samurais guerreiros com um código. Os samurais eram o coração e a alma do Japão feudal. Mais do que apenas guerreiros, esperava-se que fossem homens de cultura, hábeis em caligrafia, poesia e cerimônia do chá. Suas vidas eram governadas pelo Bushido, o caminho do guerreiro, um código de honra rígido que enfatizava a lealdade, a coragem e o sacrifício próprio. Os samurais eram treinados desde tenra idade em esgrima, arco e flecha e equitação. Esperava-se que fossem destemidos em batalha e enfrentassem a morte com dignidade estoica. Sua lealdade ao seu daimyo era absoluta, e eles dariam suas vidas de bom grado para proteger seu senhor. Bushido, o caminho do guerreiro. Bushido, o caminho do guerreiro, era mais do que apenas um conjunto de regras para os samurais seguirem. Era uma filosofia, um modo de vida que permeava todos os aspectos de sua existência. Enfatizava a lealdade ao mestre, a coragem diante da adversidade e a disposição de morrer pela honra. Valorizava a disciplina, o autocontrole e um profundo respeito pela tradição. O Bushido incutia nos samurais um senso de dever e responsabilidade,
moldando-os em guerreiros formidáveis e, idealmente, em líderes virtuosos. Foi esse código que ajudou a manter a ordem em uma sociedade frequentemente dividida por conflitos e intrigas. A chegada dos estrangeiros, ventos de mudança. Durante séculos, o Japão permaneceu em grande parte isolado do mundo exterior. Mas no século XVI, comerciantes e missionários europeus começaram a chegar às costas japonesas, trazendo consigo novas ideias, tecnologias e religiões. Os portugueses introduziram armas de fogo, que revolucionariam a guerra no Japão. O missionário jesuíta Francisco Xavier chegou em 1549, trazendo consigo o cristianismo, uma religião que ganharia muitos seguidores em certas partes do Japão. Esse influxo de estrangeiros e ideias estrangeiras teve um impacto profundo na sociedade japonesa, desafiando os modos de vida tradicionais e contribuindo para a eventual queda do shogunato. O shogunato Tokugawa. Uma era de isolamento e controle. No início do século XVII, após décadas de guerra civil, Tokugawa Ieyasu saiu vitorioso, estabelecendo o shogunato Tokugawa, que governaria o Japão por mais de 250 anos. Os shoguns Tokugawa trouxeram consigo uma era de paz e estabilidade, mas era uma paz mantida por meio de controle rígido. Os Tokugawa implementaram uma política de sakoku, ou país fechado, limitando severamente o contato com o mundo exterior. Eles temiam a influência de potências estrangeiras e procuravam preservar a cultura e as tradições japonesas. O declínio do shogunato, rachaduras na fundação. O shogunato Tokugawa, apesar de seu sucesso inicial em trazer paz e estabilidade, não estava imune às forças da mudança. A rígida hierarquia social, antes alicerce do sistema feudal, começou a ruir. As dificuldades econômicas, aliadas ao ressentimento em relação à classe privilegiada dos samurais, alimentaram a agitação social. A chegada do comodoro Matthew Perry e seus navios negros em 1853 forçou o Japão a abrir suas portas para o Ocidente, encerrando séculos de isolamento. O shogunato, visto como fraco e ineficaz diante da pressão estrangeira, enfrentou crescente oposição. O fim de uma era. A Restauração Meiji. A Restauração Meiji de 1868 marcou um momento decisivo na história japonesa. O shogunato foi derrubado e o poder foi restaurado ao imperador. O Japão embarcou em um caminho de rápida modernização, abraçando a tecnologia e as ideias ocidentais. A classe samurai foi abolida e um novo exército nacional foi estabelecido. O feudalismo foi desmantelado e o Japão se transformou em um Estado-nação moderno, ansioso para reivindicar seu lugar no cenário mundial. Reflexões sobre uma era passada. Legado do shogunato. A era do Japão feudal, embora há muito desaparecida, continua a cativar a imaginação. Foi uma época de samurais e shoguns, de honra e intriga, de uma sociedade às voltas com a mudança e a tradição. As histórias dessa época, como as retratadas em Shogun, nos oferecem um vislumbre de um mundo muito diferente do nosso, mas com ecos que ressoam até hoje. O legado do shogunato ainda pode ser visto na arte, cultura e valores sociais do Japão. É uma lembrança de uma época em que a honra era primordial e a espada era mais poderosa que a caneta.